Olá! Hoje, nosso mergulho vai fundo num assunto bem atual. As ameaças digitais que miram, na verdade, a nossa mente, a psicologia humana. Exato. Não só a tecnologia. Pois é. Vamos focar em engenharia social e nos golpes de phishing, sabe? Aqueles que chegam toda hora. Onipresentes, né? Sim. A gente se baseou em material acadêmico para entender melhor essas ameaças. E, claro, como se proteger. A ideia é pegar o essencial para todo mundo ficar mais ligado, mais seguro. Bom, é importante isso. Ok, então, vamos lá desempacotar isso. Para começar, o que é exatamente, engenharia social? Olha, pensa como uma arte de manipular. Só que voltada para o digital, ou às vezes até para o mundo físico mesmo. Certo, manipulação psicológica. Isso. Os atacantes usam isso para quê? Para pegar informação confidencial, sabe? Senha, dado bancário, ou para conseguir acesso a algum sistema. E como eles fazem isso? Explanando a nossa confiança, né? Ou emoções como medo, curiosidade. Eles se passam por gente confiável, tipo um colega de trabalho, o pessoal do suporte técnico, até uma autoridade. Faz sentido. E o fascinante aqui, eu acho, não é nem a fraude em si, mas como ela vai direto nas nossas vulnerabilidades humanas. Coisas como curiosidade, vontade de ajudar, o medo, a ganância. Quer dizer, em vez de invadir o sistema na marra, eles meio que hackeiam uma pessoa. Exatamente, é isso. Exploram nossa, digamos, programação social. Muitas vezes usam o tal do viés de autoridade, né? A gente tende a confiar ou obedecer quem parece ter poder, mesmo sem muita prova. E o objetivo final é quase sempre o mesmo, imagino. Quase sempre. Dados valiosos, senhas, cartão de crédito ou um jeito de entrar numa rede de empresa, por exemplo. E tem táticas específicas, né? Ouvi falar de algumas. Várias. Uma delas é o pretexting. Pretexting. O que seria isso? É criar uma história, um pretexto que seja falso, mas bem convincente. Imagina, sei lá, receber uma ligação urgente do departamento de TI, Ah, clássico. dizendo que precisam da sua senha para uma atualização super crítica, que tem que ser agora. A urgência, a suposta autoridade. É aí que eles pegam. Entendi. E tem outras. Tem sim. Outra, mais física, é o tailgating, ou tipo, pegar carona. Carona? Como assim? Alguém te pede para segurar a porta do prédio, da sala, porque esqueceu o crachá, uma coisa banal, né? Um gesto de cortesia. Super comum. Pois é, mas pode ser um jeito de entrar num lugar restrito, explorando justamente a boa vontade das pessoas. Nossa, e tem mais alguma tática, assim, comum? Tem uma que as fontes chamam de construção de persona. Basicamente, o atacante usa informação pública Das redes sociais, por exemplo. para se passar por uma pessoa. Isso, redes sociais, outros lugares online. Ele junta informações para montar um perfil falso que pareça confiável, e aí ele vai ganhando a confiança da vítima aos poucos antes de pedir qualquer coisa. É um jogo mais paciente. Caramba, é bem elaborado. E isso tudo, né, nos leva direto para uma das ferramentas mais eficazes e usadas na engenharia social, o phishing. Ah, o famoso phishing. Exato, que geralmente vem como e-mail, mensagem de texto, SMS ou até um site falso. Que imita um site de verdade, né? Banco, loja. Perfeitamente. A ideia é fazer a pessoa clicar num link perigoso ou, pior, entregar os dados dela voluntariamente. E aqui é onde a coisa fica realmente perigosa, né? Porque o phishing não é um ataque um a um. Ele pode atingir muita gente de uma vez. Exatamente, é um ataque em escala. E olha, a sofisticação aumentou demais. Não é mais só aquele e-mail cheio de erro de português. Verdade. Alguns são muito convincentes. Precisamente. O mecanismo ainda é o mesmo, no fundo. Criar um senso de urgência, ou medo, ou curiosidade. Aquela mensagem, sua conta foi invadida. Problema na entrega do seu pedido. Parabéns, você ganhou. Sempre apelando para a emoção imediata. Isso. E tem variações importantes para a gente ficar de olho. Tem o spear phishing. Spear, tipo lança, é mais direcionado. Exatamente. Super personalizado. O atacante pesquisa sobre o alvo e usa informações específicas para tornar o golpe mais crível. Mais difícil de pegar. Bem mais. Aí tem o farming, que é mais técnico. Ele te joga para um site falso sem você nem clicar num link suspeito. Ele pode alterar as configurações do DNS. DNS, aquela lista telefônica da internet.
Isso, ou até do seu roteador em casa. E claro, tem os smishing, que é o phishing por SMS. Ah, recebo vários desses. E o vishing, que é por voz, ligação telefônica mesmo. Nossa, quantas variações! E tem algum exemplo assim marcante para a gente visualizar o impacto? Olha, um que ficou bem conhecido foi um golpe envolvendo o PayPal. Mandavam e-mails idênticos aos do PayPal, Cologo, tudo certinho. tudo, alertando sobre um problema de segurança na conta. O link levava para uma página de login igualzinha à original. E as pessoas, no susto, No medo, na urgência, colocavam o login e a senha, resultado, davam acesso direto para roubarem dinheiro da conta. Mostra bem como eles exploram a confiança na marca e o medo. pesado. Então, diante disso tudo, como é que a gente se protege? Qual a saída? Bom, a base de tudo é a conscientização. Mas não é só saber que existe, tem que ser uma consciência ativa, sabe? Como assim ativa? Primeiro, educação contínua. Aprender a reconhecer os sinais. Remetente esquisito, erros de português ou de formatação, URL estranha, aquela pressão para agir rápido. Mas tem um detalhe. Pesquisas mostram que mesmo quem sabe disso tudo pode cair se estiver distraído. É um ponto importante. A distração é um perigo. E a verificação? Como fazer? O ideal é sempre confirmar. Recebeu um pedido estranho, um alerta, vai direto na fonte oficial. Usa um telefone ou site que você já tenha, não o que veio na mensagem suspeita. Mas vamos combinar, na correria do dia a dia, nem sempre dá tempo para isso, né? É verdade, é um desafio. Mas para pedidos que parecem estranhos ou que envolvem dinheiro, dados muito sensíveis, esse passo extra é, assim, crucial, não dá para pular. Faz sentido. Que mais? Outras coisas. Desconfiar sempre de links e anexos. Antes de clicar, passa o mouse em cima do link para ver o endereço real. Se der, digita o endereço do site direto no navegador. Em vez de clicar no link do e-mail. Exato. Manter tudo atualizado. Antivírus, sistema operacional, navegador. As atualizações corrigem falhas que eles podem explorar. E, talvez o mais importante, cultivar um ceticismo saudável. Se algo parece bom demais para ser verdade, ou urgente demais, desconfie. Provavelmente é golpe. Entendido. Então, para resumir, engenharia social foca na nossa psicologia e o phishing é, digamos, a ferramenta de ataque em massa preferida deles. A melhor defesa é uma mistura de conhecimento, atenção constante e uma boa dose de desconfiança digital, né? Exatamente. É isso aí. E fica uma reflexão, talvez. Já que a nossa confiança e a nossa distração são tão exploradas nesse mundo online, qual seria uma pequena mudança de hábito no nosso dia a dia digital? Tipo o quê? Sei lá, talvez uma pausa de 2 segundos antes de clicar em qualquer link. Ou criar uma regra pessoal. Pedido de dinheiro por mensagem? Vou sempre ligar para confirmar. Algo pequeno, mas que poderia tornar a gente um alvo bem mais difícil para essas manipulações. Interessante. Fica aí a dica pra gente pensar. É para pensar mesmo. A segurança começa na gente. Bem-vindos ao nosso mergulho de hoje. Vamos explorar duas ameaças bem significativas para a segurança digital: defacement e cavalo de Troia, os famosos Trojans. Nossa fonte aqui é um material acadêmico focado em segurança da informação, sabe? Ele detalha bastante essas ameaças, como detectar e tudo mais. E a missão é extrair o essencial para a gente entender como funcionam esses ataques, né? E, claro, como se proteger. Ok, vamos lá, vamos desempacotar isso. Isso, essencial mesmo, porque olha, na era digital, a integridade dos sistemas é crucial. Entender as táticas é o primeiro passo para se defender bem. Perfeito. Começando então pelo defacement. O que é exatamente, hein? Pensa numa pichação, só que digital. É isso. Um ataque que altera a aparência de um site sem ter permissão, claro. O objetivo, na maioria das vezes, é prejudicar a imagem da organização ou passar alguma mensagem, tipo um protesto. E essas motivações, elas não são só vandalismo puro, certo? A fonte fala de alguma que está mais em alta hoje. É, tem várias. O que é fascinante aqui é que vai desde o hacktivismo, que são esses protestos políticos ou sociais que ganham mídia rápido, né? Até tipo busca por fama na comunidade hacker ou só pelo desafio técnico mesmo. Hacktivismo. Isso. A fonte não diz que uma é a predominante, mas o hacktivismo ganhou muita visibilidade, sem dúvida.
Ganho financeiro direto com defacement é mais raro. Eu lembro daquele caso, acho que em 2011, do site do governo federal aqui no Brasil. Trocaram a página inicial por críticas. Foi um exemplo bem claro disso, né? Teve uma repercussão enorme. Exatamente. Esse caso foi marcante. E para detectar? Bom, além da mudança visual óbvia, né? Analisar o código-fonte do site pode mostrar scripts estranhos ali. Ferramentas de monitoramento são chave. E tem sites específicos, tipo o Zone8, que funciona como um arquivo público desses ataques no mundo todo. Ajuda a ver tendências e tal. Entendi. E para proteger? Tem alguma medida que a fonte destaca como, sei lá, mais crítica ou que o pessoal esquece mais? Olha, a fonte bate muito na tecla do básico bem feito. Manter os softwares atualizados, sabe? Principalmente o CMS, o sistema que gerencia o conteúdo do site, e os plugins. Ah, os plugins. Sempre eles. Pois é. Senhas fortes, óbvio, mas ainda é um problema. E uma camada extra bem importante são os WAFs, os firewalls de aplicação web. Eles funcionam como um segurança na porta do site, filtrando coisa suspeita. E sim, a negligência com atualização costuma ser o ponto fraco. Faz todo sentido. Agora, mudando um pouco o foco. Cavalo de Troia, o Trojan. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. A analogia com o mito grego é perfeita, né? Perfeita, sim. É um malware que vem disfarçado. Parece um software legítimo, um arquivo normal, inofensivo. A pessoa instala achando que é uma coisa boa, mas na verdade está abrindo a porta para o invasor. Nossa! O ponto crucial que a fonte ressalta é justamente esse. O Troja usa a confiança da pessoa como a principal brecha. E uma vez lá dentro, o que ele pode aprontar? O objetivo principal é dar acesso remoto não autorizado para o atacante. Com isso, ele pode fazer muita coisa. Criar backdoors, umas portas dos fundos para voltar depois, roubar dados sensíveis, senhas, dados bancários. Tipo aqueles Zeus? Exato. O Zeus, ou Zebot, foi um Trojan bancário famosíssimo, mestre em roubar dados bancários. Pode instalar keyloggers para gravar tudo que é digitado, spyware para espionar, até destruir arquivos. Que perigo! E ainda pode usar a máquina infectada para lançar outros ataques maiores, tipo ataques DDoS para derrubar sites. A gente vê malwares super sofisticados hoje, como o Pegasus, usado para espionagem direcionada em celulares. Mostra o nível da ameaça. E é importante a gente notar uma diferença chave, né? Que o Trojan, diferente de um vírus comum, geralmente precisa que a pessoa faça alguma coisa. Clica num link, baixar um anexo. Ele não se espalha sozinho. É meio irônico, né? Tanta tecnologia de defesa e muitas vezes a chave é um clique. Exatamente por isso. E aí a detecção fica mais difícil, porque eles são feitos para serem discretos, furtivos. Mas tem sinais, claro. Lentidão do sistema sem motivo aparente, alterações estranhas nas configurações, programas que a pessoa não instalou aparecendo do nada. Pop-ups também. Sim, pop-ups, redirecionamentos estranhos no navegador e, claro, os alertas de um bom software de segurança. Isso levanta uma questão importante sobre como essa discrição é a principal arma desse tipo de malware. Então a proteção contra Trojan passa muito pela atenção da própria pessoa, né? Sem dúvida. Cautela redobrada com downloads, com links, com anexos de e-mail, principalmente se for de gente desconhecida ou algo que não foi solicitado. E, óbvio, ter um bom antivírus, um bom anti-malware, sempre atualizado e rodando verificações de vez em quando. É fundamental. Certo. Então, o que tudo isso significa pra gente? Temos o defacement, que é essa pichação digital, ataca mais a imagem, é visível, e os trojans, que são os infiltradores secretos, abrindo caminho para danos bem maiores, como o roubo de dados, controle do sistema. A necessidade de vigilância e de boas práticas é constante. Se a gente conectar isso ao quadro geral, fica muito clara a importância de ter uma segurança em camadas. Sabe? Prevenção, detecção, resposta rápida e está sempre aprendendo, porque os atacantes não param de inventar moda, eles evoluem o tempo todo. E para deixar uma reflexão final aqui para o pessoal, considerando que muitos trojans dependem da ação da pessoa, do engano, qual será o peso real da psicologia humana, da engenharia social na segurança digital? Será que pesa mais que as falhas puramente técnicas dos sistemas? Fica aí a provocação para pensar. Olá! Neste nosso mergulho, vamos direto ao ponto. Ameaças digitais que continuam evoluindo, né? E especificamente worms e botnets.
Isso mesmo. Temos em mãos um material bem denso, quase acadêmico sobre eles. E a missão aqui é entender como essas ameaças funcionam, assim, e como a gente pode identificar antes que causem estragos. Fundamental entender isso. Ok, vamos desembalar isso. Para começar, o que define exatamente um worm? Parece básico, mas é crucial, né? Exato. Um worm, ele é um tipo de malware que se destaca pela autonomia. Quer dizer, ele se replica e se espalha sozinho. Sozinho? Como assim? Por redes e sistemas, sabe? Explorando vulnerabilidades. Diferente de um vírus comum, ele não precisa de um arquivo hospedeiro para se anexar. Ah, entendi. A analogia do verme, do worm, é boa por isso. Ele vai rastejando digitalmente e, além de se espalhar, ele pode fazer estrago, deletar arquivos, roubar dados ou até instalar backdoors. Backdoors. Aquelas portas dos fundos, processo futuro. Isso, exatamente, para garantir um acesso secreto para o invasor depois. E essa história não é nova, certo? Lembra do Morris Worm, lá de 1988. Foi um marco, né? Qual foi o impacto dele na época? Nossa, foi um choque. O Morris Worm, ele explorou falhas em sistemas Unix e se espalhou muito rápido para os padrões da época. E o que aconteceu? Basicamente paralisou parte da internet inicial. Afetou universidades, centros de pesquisa. Foi o primeiro grande alerta, assim, de que a segurança na rede precisava ser levada a sério. Caiu a ficha para muita gente. Imagino. Depois do Morris, os Worms ficaram mais, digamos, criativos. O que veio depois que realmente marcou. O I Love You fez um barulho danado, né? Ah, o I Love You. Em 2000. Um clássico da engenharia social, né? Aquela técnica de manipular as pessoas. Como ele funcionava? Lembro do nome... Chegava como um e-mail, um anexo disfarçado de Carta de Amor, VBS Script. Quem abria, liberava o worm. E aí? Aí ele sobrescrevia arquivos importantes, fotos, músicas, documentos e, o pior, se enviava para toda a lista de contatos da vítima usando o Outlook. Nossa, efeito dominó. Exatamente. Causou um prejuízo global imenso e mostrou o poder de um e-mail, assim, bem bolado psicologicamente. Assustador como algo conceitualmente simples causou tanto estrago. Mas aí veio o Stuxnet. E a coisa parece que mudou de patamar. Foi para outro nível. Quase ficção científica. Completamente. Stuxnet, descoberta ali por 2010, foi um divisor de águas. Não era um malware comum. Era uma arma de guerra cibernética. Guerra cibernética? Sim, projetada para atacar sistemas de controle industrial, os PLCs. Especificamente, modelos da Siemens usados em centrífugas de enriquecimento de urânio. Centrífugas? Então o alvo era... O alvo mais provável, tudo indica, era a usina nuclear iraniana de Natanz. E o interessante é que a instalação era air-gapped, né? Sem conexão com a internet. Então como entrou? Acredita-se que a infecção inicial foi via dispositivo físico, um pendrive provavelmente. Nossa, e o que ele fazia lá dentro? A genialidade sinistra dele estava na dupla função. Primeiro, ele sutilmente fazia centrífugas girarem rápido demais ou devagar demais para causar dano físico nelas. Que perigo! E, ao mesmo tempo, ele gravava dados de operação normal e os exibia nos painéis de controle. Para quê? Para enganar os operadores. Eles achavam que estava tudo bem enquanto o equipamento era destruído aos poucos. Foi a prova de que malware podia cruzar a barreira do digital para o dano físico real. Incrível e assustador. O Stuxnet mostra esse controle remoto direcionado e essa ideia de controle sobre máquinas, isso leva a gente para as botnets, né? O que são exatamente? Exatamente. Enquanto o Stuxnet era sobre controle fino, direcionado, as botnets são sobre controle em massa. Uma botnet é basicamente uma rede de dispositivos infectados. Que tipo de dispositivos? De tudo. Computadores, servidores, celulares, até dispositivos IoT, como câmeras, geladeiras conectadas. Nossa! Esses dispositivos infectados são chamados de zumbis ou bots. E todos são controlados remotamente por um bot master, um hacker. E para que serve essa rede de zumbis? Para atividades criminosas em larga escala.
Ataques de negação de serviço, os DDoS, para derrubar sites ou serviços, envio massivo de spam, phishing, roubo de dados ou até usar o poder de processamento de todos esses dispositivos juntos para minerar criptomoedas. Faz sentido. E com essa explosão da internet das coisas, imagino que as botnets ganharam, assim, novas ferramentas, né? A Mirai é um exemplo disso. Ah, a Mirai, sim. O fascinante e preocupante da Mirai, lá por 2016, foi justamente isso. Ela explorou a segurança ridiculamente fraca de milhares, milhões talvez, de dispositivos IoT. Como assim, fraca? Câmeras de segurança, roteadores, muitos usavam senhas padrão de fábrica tipo admin, password. A Mirai escaneava a internet procurando por eles. E aí? Com esse exército de coisas conectadas, ela lançou um dos maiores ataques DDoS já vistos. Derrubou servidores da Dyn, uma empresa de infraestrutura de DNS. E o resultado? Afetou grandes serviços, Twitter, Netflix, Spotify, ficaram inacessíveis para muita gente. A Mirai escancarou como objetos do nosso dia a dia podem ser sequestrados e virar armas digitais sem a gente nem perceber. E tivemos outras notórias também, né? A Zeus, por exemplo, era muito focado em roubar credenciais bancárias. Usava keyloggers, ataques man in the browser, bem sofisticada para roubo financeiro. E a Conficker? Lembro desse nome também. Sim, a Conficker. Começou como um worm, mas evoluiu para criar uma das maiores botnets da história. O interessante dela é que usava comunicação P2P, ponto a ponto. O que isso significa na prática? Significa que os computadores infectados se comunicavam diretamente entre si, sem depender tanto de um servidor central de comando e controle. Isso dificultava muito a desativação da botnet, porque não tinha um único ponto para derrubar. Entendi. Bem mais resiliente, então. Exato. Então, com essas ameaças ficando mais complexas, usando nossos próprios dispositivos contra nós, como é que alguém pode identificar sinais de infecção? Seja por um worm ou se um dispositivo virou parte de uma botnet. Olha, a detecção exige atenção a alguns pontos. Monitorar o tráfego de rede é crucial. Tem picos inexplicáveis de uso de banda. Conexões saindo para destinos estranhos, desconhecidos. E no próprio dispositivo. Sim, os dispositivos costumam dar sinais. Lentidão excessiva, sabe? Alto uso de CPU sem motivo aparente, comportamento estranho, tipo começar a enviar e-mails sozinho ou pop-ups estranhos. Alertas de segurança também, imagino. Com certeza. Alertas de antivírus, firewall, não podem ser ignorados. Analisar logs do sistema, para quem tem mais conhecimento técnico, pode revelar atividades suspeitas. E, claro, a vigilância contra phishing, e-mails maliciosos, isso é constante. E para empresas, imagino que precise de algo mais robusto. Sim, para empresas, ferramentas como EDR, Endpoint Detection and Response, são vitais. Elas monitoram e respondem a ameaças em tempo real. Mas olha, na dúvida, se há uma suspeita, buscar ajuda especializada é sempre o melhor caminho. Ok, então recapitulando rapidinho. Worms se autorreplicam e espalham para causar dano ou coletar dados. Botnets são essas redes de dispositivos zumbis controladas para ações coordenadas e maliciosas. Perfeito. Ambos são perigos reais, sérios, e estão em constante mutação, evoluindo sempre. A defesa, então, passa por vigilância, atualizações, senhas fortes. E, fundamentalmente, conscientização. Não dá para baixar a guarda. Manter tudo atualizado, desconfiar do que é estranho, é um trabalho contínuo. E para a gente encerrar este mergulho, fica a reflexão. O Stuxnet mostrou que o digital pode sim causar dano físico direto. A Mirai transformou objetos comuns em vetores de ataque massivo. 2 exemplos bem marcantes das possibilidades. Pois é. O que virá a seguir? Qual será a próxima fronteira onde o digital e o físico vão se misturar de formas talvez ainda mais inesperadas e, quem sabe, perigosas? Fica aí algo para pensarmos. Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje, a gente vai mergulhar em 2 ameaças digitais bem específicas que o material trouxe. Os vírus de boot e os vírus time bomb. Nossa missão aqui é entender direitinho como eles funcionam, porque são perigosos e, claro, como a gente pode se proteger. Exato. É bom lembrar que os dois são tipos de malware, né? Softwares maliciosos feitos para
para causar dano, roubar dados ou conseguir acesso aonde não deviam. São ideias que, mesmo sendo de exemplos mais antigos, ainda têm relevância hoje. Ok, vamos lá então. Começando pelo vírus de boot. O que ele é exatamente, como que ele atua? Então, ele infecta uma parte bem específica do disco rígido, o setor de inicialização, sabe? O boot sector. E o interessante e perigoso é que ele é carregado para a memória antes do sistema operacional. Nossa, antes? Então ele meio que sequestra o início de tudo? Isso. Ele consegue assumir o controle antes mesmo das defesas principais do sistema, tipo o antivírus que roda depois, estarem ativas. Caramba, isso dá uma vantagem enorme para ele, né? Agir na surdina, assim. Com certeza. Por isso, eram considerados tão insidiosos. Pegavam o sistema totalmente desprevenido. E como que eles se espalhavam na época? O material fala daqueles meios mais físicos, né? Dispositivos removíveis, tipo pendrives, HD externo. E antes ainda, os disquetes. Sim, os disquetes eram um vetor clássico para eles, mas também tinha downloads de sites suspeitos, e-mails de spam, phishing. Ah, phishing. Aqueles e-mails falsos para tentar enganar a gente. Exato. E também explorando falhas de segurança que o sistema pudesse ter. O material até cita um exemplo histórico, o Stoned, de 87. Lembra daquela mensagem Your PC is now stoned? Lembro, ficou famoso. E essa coisa da mídia física, pendrive, disquete, era bem marcante naquela época inicial, né? Muito. Era uma forma bem direta de infecção. Beleza, agora mudando um pouco o foco. O segundo tipo que o material detalha é o vírus Time Bomb. Esse parece ter uma lógica diferente, mais paciente. É, exatamente. Ele funciona com base em gatilhos, tipo uma bomba relógio mesmo. Ele é programado para ficar ali quietinho, escondido, sabe? Inativo. Uhum. Até que uma condição específica aconteça. Pode ser uma data, uma hora certa, ou até o usuário fazer alguma coisa específica no computador. Então ele fica dormente. Isso deve complicar bastante para detectar, né? Muito. A furtividade é a grande arma dele. Ele entra, se esconde e espera o momento certo para atacar. Aí o estrago pode ser grande, porque pega todo mundo de surpresa. E ele pode fazer várias coisas: apagar arquivos, corromper dados, até travar o sistema todo. O material traz uns exemplos bem conhecidos, né? O Friday the 13th, ou Jerusalem, que se ativava nas sextas-feiras 13 para apagar arquivos. Que coisa, hein? Pois é, e tinha um Michelangelo, que era programado para o dia 6 de março. Nesse dia, ele sobrescrevia partes críticas do disco. Nossa. E mencionam também o CIA, Chernobyl. E esse era um caso interessante, porque ele misturava as duas coisas, né? Era vírus de boot e time bomb ao mesmo tempo. Isso mesmo. Ele infectava o setor de boot, mas também tinha um gatilho temporal, dia 26 de abril, aniversário do acidente de Chernobyl. Nesse dia, ele tentava corromper a BIOS. A BIOS. Aquela parte fundamental para o computador ligar. Exatamente. Corrompia a BIOS e também os dados do disco. Um estrago duplo bem pesado. É, o CIA foi bem pesado. Devastador para muita gente. Mostrou bem o potencial disso. Sem dúvida. Atacava o software e o hardware básico da máquina. Tá, então, diante desse cenário todo, desses ataques na inicialização, desses ataques com hora marcada, o que o material aponta como as melhores formas de se proteger? Como a gente evita cair nessas armadilhas? Olha, as medidas são um conjunto de boas práticas que continuam super válidas. Primeiro, usar um bom software antivírus confiável e manter ele sempre atualizado. E é importante que ele consiga escanear o setor de boot, né, por causa dos vírus de boot. Certo, o antivírus tem que olhar ali no comecinho também. Isso. Segundo ponto, manter tudo atualizado. Sistema operacional, navegador, todos os programas. As atualizações corrigem as brechas que esses malwares adoram explorar. Faz todo sentido. E sobre os nossos hábitos, nossos arquivos? Aí entram mais coisas cruciais. Terceiro, muito cuidado com pendrives, HDs externos, qualquer mídia removível, principalmente se não souber de onde veio. Desconfiar sempre. Sempre. Quarto ponto, fazer backups regularmente. Se acontecer o pior, ter uma cópia segura dos seus dados é o que salva. E por último, que talvez seja o mais importante, o comportamento do usuário. Ficar ligado onde clica, nos sites que navega, no que baixa da internet. A nossa atenção, sabe, é a primeira barreira. É a tal da vigilância constante, né? Pensar 2 vezes antes de clicar. Exatamente.
Consciência e comportamento seguro são fundamentais. Então, para recapitular rapidinho, a gente viu os vírus de boot que atacam logo na partida do sistema e os time bomb, que ficam escondidos esperando a hora certa para agir, com exemplos como o Stone, de Michelangelo, e o CIH, ilustrando bem como eles funcionavam. Isso. E para fechar, fica uma reflexão, né? Embora esses exemplos, Stone, de Michelangelo, pareçam coisa do passado, os princípios por trás deles, tipo manipular a inicialização ou usar gatilhos de tempo para ataques, são ideias que na verdade evoluíram. Elas ainda são a base de muitas ameaças que a gente vê hoje. Verdade. As táticas mudam, mas a ideia central continua. Exato. Isso faz a gente pensar. Como será que esses conceitos foram adaptados? Que táticas novas, talvez bem mais sofisticadas, podem estar aí, quietinhas, esperando um gatilho para serem descobertas? A necessidade de estar atento, de atualizar tudo, de ter cuidado, isso não diminuiu nem um pouco. Pelo contrário, né? É cada vez mais essencial. Bem-vindos ao nosso Deep Dive. Hoje, a gente mergulha nos fundamentos da segurança digital. Nossa fonte é um material bem focado, sabe? Conceito-chave, ameaças e o que dá para fazer para se proteger nesse nosso mundo super conectado. A ideia aqui é destilar o essencial mesmo, identificar os perigos mais comuns e entender umas estratégias práticas de prevenção. Ok, vamos lá, vamos desempacotar isso. É isso aí. E olha, é super importante lembrar que segurança digital, bom, isso já deixou de ser papo só de TI faz tempo, né? Afeta todo mundo. Qualquer pessoa, qualquer negócio que use tecnologia, que dependa da internet. Não é só técnico, é estratégico, é pessoal. Perfeito. O material começa falando daqueles pilares clássicos, né? Confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e não repúdio. Mas sabe o que me chamou a atenção? A ênfase na integridade. Não é só, tipo, evitar que um hacker altere os dados, é também garantir que eles não se corrompam por um erro qualquer, uma falha de sistema. Certo. Exatamente, a fonte até ressalta isso. Perder a integridade por um processo interno ruim pode ser tão devastador quanto um ataque externo. E esses pilares, eles se apoiam. Tipo, se a autenticidade falha, alguém se passa por outra pessoa, por exemplo, aí a confidencialidade e a integridade já ficam na berlinda, né? É um sistema todo interligado para gerar confiança no digital. Faz sentido. E essa ideia de risco, ela está em tudo, né? O material define risco como a chance de uma ameaça explorar uma vulnerabilidade em um ativo e o impacto que isso causa. Então, segurança, no fundo, é gerenciar essa conta aí. Sim, é gestão de risco na veia. O ponto-chave é esse. Primeiro, identificar o que você precisa proteger, né? Os ativos. Depois, entender as fraquezas, as vulnerabilidades e as ameaças que existem. E aí, decidir o que fazer. Vai mitigar com controles, vai transferir tipo um seguro, evitar a atividade ou às vezes até aceitar um risco residual, que sempre existe. O material deixa bem claro, risco zero é ilusão. O desafio é trazer o risco para um nível que seja aceitável. E definir aceitável, essa deve ser a parte mais complicada, imagino. Mas falando das ameaças que exploram essas vulnerabilidades, phishing ainda é o rei, né? Aquela coisa de tentar enganar a gente para roubar senha, dados. O material cita alguma tática nova, mais sofisticada, além daquele e-mail clássico do banco? Cita, sim. Fala bastante do spear phishing, que é aquele mais direcionado, sabe? Super personalizado. Usa informação sobre o alvo para parecer muito legítimo. E tem o whaling também, que mira nos executivos, no pessoal de alto escalão. Isso mostra como a engenharia social por trás do phishing está sempre evoluindo, explorando nossa confiança ou a pressa. Nossa, faz todo sentido. E o malware? Vírus, worms, ransomware. A fonte destaca alguma forma de infecção que talvez a gente, sei lá, subestime? Olha, além do óbvio, tipo e-mails e downloads suspeitos, o material alerta muito sobre aplicativos de fontes não oficiais, ou mesmo apps modificados, sabe? Mesmo em lojas que parecem seguras. E aquela velha história do pendrive achado na rua. Pois é, ainda é um vetor comum. Isso tudo conecta direto com aquilo. Manter o sistema atualizado e ter muito cuidado com as permissões que a gente dá para os apps. E aí vem a engenharia social pura, né? A manipulação psicológica mesmo. Fora os ataques DDoS para derrubar serviços e os vazamentos de dados que a gente vê toda hora no noticiário. Parece que o elo mais fraco continua sendo
a pessoa, né? Ah, sem dúvida. A tecnologia de defesa avança, claro, mas muitas ameaças viram justamente na nossa cabeça. A curiosidade, o medo, a vontade de ajudar, o respeito pela autoridade, por isso que conscientização e comportamento seguro são tão importantes quanto as ferramentas técnicas. Então, falando em ferramentas e comportamento, senhas. O básico de sempre. Forte e única para cada lugar, usar um gerenciador de senhas. Mas e a autenticação de múltiplos fatores, a MFA? O material reforça o quanto ela é crucial. Totalmente. A fonte coloca a MFA como uma das defesas mais eficazes, mesmo contra acesso indevido a contas. Pensa bem, mesmo que a senha vaze, e isso acontece muito, a MFA cria uma barreira extra super forte, seja um app autenticador, um token ou biometria. O material até sugere dar preferência para os apps autenticadores em vez de SMS, viu? Porque SMS pode ser interceptado mais facilmente. Boa dica essa. E para segurança no celular? Além de baixar apps só de fontes confiáveis e manter tudo atualizado, tem algo mais que o material destaca? Sim, sim. Atenção redobrada com rede Wi-Fi pública. Elas são, assim, notoriamente inseguras. É bom evitar fazer transação importante ali. E a importância de checar as permissões que os aplicativos pedem. Muitas vezes a gente dá acesso a microfone, câmera, localização sem precisar, né? E isso cria risco. Ah, e backups. Fazer backup regularmente é essencial, seja contra ransomware ou se perder o aparelho mesmo. Então, tá. O que tudo isso significa no fim das contas? Parece que segurança digital é tipo um jogo de xadrez constante, né? Entender os fundamentos, conhecer as táticas do outro lado, phishing, malware, essas coisas, e usar nossas melhores defesas. Senha forte, MFA, cautela online. Não garante 100% de vitória, mas aumenta muito as nossas chances, imagino. Exato. É um processo contínuo, sabe? Não é algo que você compra e pronto, está resolvido. É vigilância constante. E para deixar uma provocação final, pensando em tudo isso que a gente conversou, pensa na explosão da internet das coisas, IoT. Hoje tem câmera, termostato, até geladeira conectada em casa, no trabalho. Como é que a segurança, ou a falta dela, num aparelhinho desses, um dispositivo inteligente mal protegido, como isso pode ser a porta de entrada para comprometer uma rede inteira, seja em casa ou na empresa? Isso levanta uma questão bem importante, né? Sobre onde termina a nossa responsabilidade individual e onde começa a responsabilidade compartilhada nesse ecossistema todo conectado. Fica aí para a gente pensar.